Marcos capítulo 2, do versículo de 1 a 12, os que encontraram, digo amém. Marcos 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhe a palavra, e vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações: Por que profere esses assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e tomou logo o leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Nesse período de 2000 anos de igreja cristã, a igreja ela se transformou. No começo da igreja primitiva, livro de Atos dos Apóstolos, não havia templos, não havia locais de adoração. A mensagem ela era pregada e anunciada nas comunidades, de casa em casa, nos locais. Com o tempo, a história da igreja apresenta para nós. A igreja ela sai das casas e vai para o templo. E durante esse período de história, a igreja, por muitas vezes, ela esqueceu a sua principal função e o seu principal propósito, devido à institucionalizar. As doutrinas foram criadas, as denominações foram criadas, templos, catedrais foram criadas, e por algum momento, algumas perderam seu papel principal como igreja. E quando nós olhamos para trás, vamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos resgatar qual era o princípio da igreja. Muitas vezes nós estamos preocupados com as organizações, com o protocolo, com aquilo que os nossos pais nos ensinaram a fazer, a ser como igreja, como denominação. Mas por algum momento nós perdemos a principal fator do que é igreja, do que é ser igreja. E isso nós precisamos resgatar. E temos tentado aqui na nossa igreja trazer a nossa memória de quem nós somos. Nós somos mais do que a instituição. Nós somos mais do que a denominação. Nós somos o povo de Deus, chamados para fora, para pregar, para ensinar e para levar a sua palavra. Foi esse o propósito de Jesus. E a igreja, durante esse tempo, tem perdido a sua eficácia, a sua relevância. No Canadá, há poucos dias, 400 igrejas foram destruídas. Católicas e protestantes. Foram destruídas, literalmente. Chegaram lá, demoliram, porque não tem mais nenhuma função, não tem mais nenhum efeito, nem na cidade e nem no país. Na Europa nem se fala. As igrejas estão morrendo, estão virando museus para tirar foto para os turistas. Berço do avivamento, locais onde grandes homens de Deus pregaram, hoje são apenas locais de fotografia. E alguns já foram até vendidas para se transformar em bares. E por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Vi um vídeo agora há pouco, essa semana, de um pregador no Canadá sendo ameaçado de ser preso por estar pregando na praça. Eu não sei se vocês viram esse videozinho pequenininho. E nós vemos que esse movimento ele é mundial, ele não é Brasil só.
Essas questões ideológicas, essas questões sociais que estão vindo, muitas vezes contra os princípios da igreja, isso é mundo, isso não é só o Brasil, isso é um ambiente que o mundo globalizado está vivendo, e nós vamos enfrentar isso. E talvez as coisas ainda fiquem pior daqui para frente. Mas não tem como fugir, é a tendência, é o movimento, é um espírito que está sobre o mundo. E nesse tempo a igreja precisa resgatar o seu sentido de ser igreja. E eu não falo igreja templo, eu não falo igreja denominação, eu falo você, cristão, salvo, convertido. Nós precisamos resgatar, e eu quero falar nessa manhã, igreja que precisamos ser. Eu falo da segunda do Gramacho. A igreja que realmente precisamos ser. Não uma igreja de 68 anos, que está aqui localizada, fez muito e continua fazendo, mas você, como membro dessa igreja. Porque às vezes nós transferimos a responsabilidade para o templo ou para as organizações. E esquecemos que o chamado está em nós, como servos de Deus. E a primeira coisa que nós temos que entender é que essa ação da igreja, a igreja ela se movimenta, ela é um movimento, ela é uma força, ela não é um prédio. O movimento cristão ela é uma força. Você olha o livro de Atos, mesmo com a perseguição, mesmo com as dificuldades que vieram, a igreja ela se movimentou de casa em casa, venceu a perseguição e está até hoje. Os missionários vieram às terras estranhas e ainda continuam indo a terras estranhas para levar a palavra, porque a igreja, a pregação, ela é um movimento, ela não é estática, ela não é um objeto de adoração físico, ela é um movimento e ela se movimenta em 3 direções. Primeiro é uma dimensão profética. A palavra de Deus, a profecia sendo pregada. Podemos ver isso em Atos capítulo 3, 19, Pedro pregando a Jerusalém. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. A mensagem da igreja é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem profética. É uma mensagem que o pecador precisa ajustar sua vida. E o processo da igreja é cuidar de gente. É cuidar de pessoas, porque a obra da restauração de Cristo em nós é mudar a nossa vida através do arrependimento, através de ser uma nova criatura. E a mensagem que se movimenta no meio de nós é uma mensagem profética de arrependimento e de mudança de vida. E a igreja, como seu fator principal, prega o arrependimento, prega a mudança de vida. A segunda característica é que ela é apostólica. E por que ela é apostólica? Olha ver o que diz Tito, capítulo 1, 5. A razão de tê-los deixado em Creta foi para que vocês pudessem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em uma cidade como eu instituí. Então Paulo está orientando a Tito. Paulo está trazendo uma orientação, ela tem uma dimensão apostólica, porque ela refina a doutrina, ela edifica e ela empodera no sentido de dar poder e entendimento aos membros, de que você tem uma mensagem, é portador de uma palavra, é uma atalaia, para levar a mensagem aos que estão perdidos. E eu não estou falando na igreja, eu estou falando no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Essa mensagem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, foi dada a nós, não apenas a pastores, ou a missionários. Foi dada a você como igreja. Então a função da nossa igreja, de ela ter uma visão profética e ter uma visão também apostólica, é de enviar os membros para onde eles estiverem, façam uma diferença. Então você é um enviado a levar essa mensagem, que o qual você aprende todo domingo aqui. E que você sai daqui empoderado, recebendo essa mensagem no seu coração, com fogo no seu coração, para que no seu trabalho você reproduza o que Deus está fazendo na sua igreja, na sua vida e na sua família. E ela também tem uma dimensão pastoral, porque ela recebe as pessoas, ele discipula e cuida. Então a igreja tem uma visão também pastoral, profética, apostólica e pastoral. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos, os oprimidos do diabo, o qual Deus estava com ele. E vai e faça o mesmo. Essa é a mensagem de nós como igreja. Então, eu quero falar rapidinho aqui, para a gente poder entender quem nós somos como igreja. Nós precisamos agora, e nós estamos nesse trabalho de trazer uma identidade para nós, quem nós somos. Nós somos batistas? Amém, somos batistas. Muito felizes por ser batista.
Somos da Segunda do Gramacho? Sim, somos. Somos da uma igreja histórica, uma igreja que tem 68 no bairro, fez muito e continua fazendo. Mas quem você é como identidade? E aí nós precisamos ter essa visão de como igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando para você. Quem nós precisamos ser. E a primeira característica é, a igreja precisa estar com a sua identidade, primeiro, voltada para cidades. Olha o que diz o texto, versículo 2. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Veja, Jesus andava na cidade. Jesus ia de cidade em cidade, impactando as pessoas. Nós estamos construindo essa estrutura para cuidar de gente. A igreja, ela está bonitinha, organizada para cuidar de gente. E você está sentado nesse acolchoado, vendo com esse telão bonito aqui, o pessoal da mídia projetando lá, para que você seja capacitado para cuidar de gente. Então Jesus, ele está na cidade. E a nossa igreja, e segundo eu falo para a minha igreja, nesse culto da manhã, nós precisamos cada vez mais interagir com o que está acontecendo na cidade, para que ela se torne relevante, importante. E a pergunta é, será que se um dia essa igreja for retirada do bairro, eles sentirão falta de nós? Será que algum dia esse prédio for demolido, como os 400 foram demolidos no Canadá? Fará alguma falta a esse bairro? Você já pensou sobre isso? Porque essa responsabilidade é sua como igreja. Esse tempo antes do corona, nós realizamos algumas formaturas aqui do Colégio São Bento. E foi um tempo muito maravilhoso, porque eu me senti útil como igreja, cada dia mais. Ver os meninos aqui se formando no colégio do estado, onde há moradores do bairro, são carentes, têm dificuldade de ter uma formatura, de ter um local para comemorar. E houve uma proposta da escola, e aqui nós aceitamos, não, nós vamos receber a formatura da escola. Foram 3, se eu não me engano. Irmãos, essa igreja lotada, de mais de 800 pessoas aqui dentro. Gente que nunca botou o pé aqui. Eram 800 visitantes que eu tive, talvez em um dia que eu não tive o ano todo. Em um ano eu não tive tantos visitantes aqui, mas eu tive um dia. E o coração se alegra porque vê a vovó e o vovô batendo foto com o netinho formado, e o papai chorando e vem buquê de flor. Cadê a professora? Está ali. É buquê de flor, é perfume, é gente ajoelhando para noivado, tem de tudo. Mas isso é o sentido da igreja, receber e cuidar de gente. Nós precisamos ter essa visão na nossa mente de que esse espaço aqui, ele precisa ser útil para toda a comunidade. Porque não faz sentido então estar trancado a semana inteira, com cadeado, com portas, com janelas, com grade, para só domingo chegarmos aqui, cantarmos 2 louvores, 3 louvores, com 2 horas de culto e ir embora para casa. E ela continua fechada uma semana. É claro que a gente depende de pessoas, depende de gente voluntária para trabalhar. E é isso que eu quero provocar aqui nessa manhã. Se nós não estamos fazendo, é porque precisa de gente. E preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso da sua ação voluntária, para que a igreja, que é você, tenha sentido. Então Jesus, ele está caminhando para Cafarnaum. Então veja, alguns dias depois entrou outra vez, ou seja, não foi uma vez só. Ele está interagindo com a cidade, ele está no meio da cidade, ele está andando na cidade, ele está sendo conhecido, ele está conversando, as pessoas estão seguindo, outros estão criticando, mas ele está fazendo a palavra. Onde? Na cidade. Não escondido, não encolhido. Ele está na cidade, ele está envolvido com o que está acontecendo. E nós, como igreja, precisamos ser uma igreja voltada para a cidade. Nós precisamos estar aqui entendendo, por exemplo, nós vamos lançar daqui a uns dias um ministério. E esse ministério sabe o que vai ser? Vai ser trabalhar naquele UPA ali. Nós temos um hospital aqui que a gente vai a pé. Sabe quantas pessoas entram ali doentes, saem doentes e falta gente ali para entregar pelo menos o Novo Testamento? Olha aqui, ó, Jesus te ama, pode mudar a sua vida. Não vai atrapalhar o trabalho de ninguém, você pode fazer isso na porta. Nós precisamos nos envolver. E Deus está nos chamando, está chamando você para sair da sua inércia e a fazer algo. Porque a igreja que precisamos ser, ela precisa ser voltada para a cidade, nas escolas, nos hospitais, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas precisamos de pessoas. Segundo, a igreja que precisamos ser, ela precisa estar ativa nas casas.
Olha o que diz o texto, versículo 2. Perdão, versículo 1 ainda. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então veja, há aqui uma característica. O povo sabia onde havia o movimento dessa palavra, nas casas. E nós, como igreja, nós precisamos resgatar esse sentido de que a palavra precisa estar também em nossa casa, em nosso lar. Você pode abrir a sua casa para a sua família, juntar a sua turma no sofá e transformar o seu sofá em um ambiente de evangelização, de uma área missionária. Isso não é difícil. Talvez lá no seu condomínio está cheio de crianças andando para cima e para baixo, e você talvez não esteja nem atento que essas crianças podem ser pastoreadas e cuidadas por você. Lá no seu condomínio, uma vez por semana, chama aquela criançada, bota na varanda, conta ali uma historinha. Você não precisa da classe infantil, está aqui na igreja, trazer de lá para cá. Você pode fazer lá, meu irmão. Porque a igreja tem que interagir com a cidade, e ela precisa também estar ativa nas casas. Idosos que não podem vir ao culto porque estão doentes, enfermos, têm dificuldade com o coronavírus, você pode ir. Talvez o coronavírus não seja nem mais o problema, né? Todo mundo vacinado, não há ninguém doente nesse momento na nossa igreja, mas todo cuidado ainda continua. Mas eu quero dizer que quando olhamos esse texto, Jesus está na cidade e ele está interagindo nas casas. Então as nossas casas podem ser também um ambiente da igreja, um ambiente do templo, onde Deus se faz presente, no templo e nas casas. E aí, irmãos, depende de você abrir a sua casa, abrir o seu agenda, abrir o seu tempo para que os pequenos grupos voltem a funcionar, o trabalho com criança volte a funcionar, o trabalho da evangelização seja diferente, porque Deus tem nos dado tudo. Eu tenho conversado isso com meus líderes, que cada dia mais nós somos, abençoados com aquilo que Deus nos dá, mas tudo isso tem um propósito. Um templo desse, um espaço desse, uma localidade dessa, Deus tem não deixado faltar nada, mas também quando Deus dá, Ele cobra a cada um de nós. Ele está nos dando isso por quê? Para quê? Qual o propósito da igreja segunda do Gramacho ser um referencial? E nós estamos sendo. Escuta aí o que eu estou dizendo a você. Nós estamos sendo um referencial nessa cidade. Eu não estou aqui para comparar ninguém, mas eu gostaria de saber se tem uma escola dominical como essa no domingo de manhã. E eu conheço algumas igrejas. Tem nada a ver com elas, mas estou dizendo, Deus está nos fazendo referência nessa cidade. Nós levantamos 1,5 toneladas de alimento em 30 dias. A relatório foi lido semana passada, foram 200 cestas básicas em 2 meses. 2 ou 3 meses. E aqui não é mantido por nenhum empresário, não. Aqui é gente humilde, gente simples, que chega com o seu arroz, com o seu fubá, com o seu açúcar e faz a coisa acontecer. Louvado seja Deus, porque a glória é dele, amém, irmãos? A glória dele não é nossa. Mas o que eu quero impactar e trazer à memória a vocês é que Deus está nos dando ferramentas para sermos úteis, fazer a diferença, explodir como igreja, mas não para a glória humana, mas para o poder de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Semana passada nós ficamos impactados com as conversões que tiveram. Várias pessoas se converteram, várias pessoas se reconciliando, voltando para Cristo. E o que é isso? É o mover do Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Isso não é glória de homem. Mas uma coisa é, Deus tem nos chamado a sair para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja o qual precisamos ser. Então uma igreja para a cidade, uma igreja ativa dentro das casas. E terceiro, precisa estar aberta para os que precisam. Olha o versículo 3. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Havia ali uma necessidade, um paralítico, alguém que foi até a casa onde Jesus estava acontecendo, e ele precisava ser atendido. Então, a igreja que nós precisamos ser é uma igreja que esteja aberta para que as pessoas tenham acesso. No convívio, eu tenho sempre falado à nossa igreja, o nosso slogan, uma família para pertencer, uma igreja acolhedora, que dá atenção, que cuida, que abraça, independente de quem seja, independente da situação que esteja, se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é viciado, se não é, não importa, se é gente que quer Jesus, nós temos que ser acolhedores, nós temos que abraçar e cumprir a nossa visão profética, a nossa visão apostólica, a nossa visão pastoral.
Como igreja, nós precisamos impactar e ser um celeiro para que as pessoas venham aqui. Uma padaria que tenha pão para comer. E eu digo padaria porque tem muita gente indo em vários lugares e não encontra pão. Vai para várias igrejas e não encontra pão, não encontra cuidado, não encontra palavra, não encontra nada. Eu digo, uma padaria sem pão. Porque as pessoas estão com fome. E Jesus é o pão da vida. E essa é a mensagem que nós temos que ensinar, temos que passar para aqueles que estão desacreditados. E os sonhos são grandes, os sonhos são maravilhosos que Deus tem nos dado. Mas nós, como igreja, precisamos sair. Você precisa se mexer. Porque essa cobrança será dada a nós, a você. Se Ele te deu dom, te deu talento para alguma área específica e Deus está te chamando, meu irmão, faça acontecer. Porque Ele tem nos dado condições disso. Então ela precisa estar aberta para receber os necessitados, para aqueles que precisam de oração, de cuidados. Nós colocamos um celular, nós temos um celular na igreja, já contei isso aqui, vou contar de novo. Colocamos um número disponível para pessoas que precisam de uma oração, uma palavra sobre depressão, angústia e pessoas com tendência de suicídio. Nós fizemos um bannerzinho, distribuímos pela internet. Nós temos 8 pessoas hoje que o pastor está conversando. 8 pessoas que viram lá e mandaram um zap. Estou passando isso, eu preciso da sua oração, eu preciso dos seus cuidados. Veja, um simples ato de um celular, um e-mail e um telefone. 8 pessoas precisando de oração e precisando de cuidado. E eu espero que daqui a um dia eu não dê conta, a gente monte o quê? Que é aquele negócio? 0800 é o quê? Telemarketing, é isso? É o nome? É o nome que se dá? Uma bancada assim, ó. Para vocês ficarem lá. Não é aquele negócio da Criança Esperança, não. É Jesus Esperança. Amém, irmãos? Ter aqui um ministério para poder atender pessoas e cuidar de gente. Porque se não for assim, o que estamos fazendo aqui? Ele nos deu poder, ele nos deu uma ordem, sermos enviados. Enviados. E eu não estou falando de missionário, pastor, não. Você é enviado a fazer a diferença lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. É o que nós precisamos fazer. Uma igreja aberta para aqueles que precisam. E último, não tem mais um. 4, buscar agir com criatividade diante das barreiras. Versículo 4. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Criatividade. Eles chegaram com o doente, a situação estava difícil, não tinha como entrar, não tinha o que fazer. Alguém pensou, ó, se não dá por essa porta, não dá por essa, não dá pela janela, só tem um jeito, vai por cima. E alguém teve a criatividade de tirar lá as telhas e descer o doente para ele ser atendido. Se nós queremos atingir as pessoas, nós precisamos ter criatividade, pensar estrategicamente. Há muitas pessoas que talvez não sejam alcançadas por mim, pela minha oratória, mas talvez seja por outro, de uma forma diferente. Talvez com o encontro da embaixada, da mensageira do rei, não sei. Ou talvez, quem sabe, com o judô. Quem sabe também com a capoeira. Tem capoeirista aqui que está aí me olhando. Colocar aquilo que Deus te deu para cuidar de gente. Essa estratégia que nós precisamos pensar, irmãos, como igreja, e tirar um pouco essa roupagem da instituição, porque nós deixamos de nos comunicar, muitas vezes, com a sociedade que está em mudança. Quer ver uma coisa? Me dá meu celular aqui, rapidinho. Está todo mundo com o celular aí? Com certeza, né? Um dia eu falei assim, você esqueceu sua Bíblia. Aí o menino falou para mim assim, não, ele está no celular. Aí eu falei, a Bíblia é fácil de esquecer, o celular não. Vamos lá, abre seu celular aí. Bate uma foto e joga lá no Facebook. Você tem Facebook, com certeza. Se você não sabe fazer, irmão, depois você aprende. Ó, vou bater aqui e vou botar lá. Uma igreja acolhedora. Abre aí, bate foto que o seu irmão está do lado aí. Bota aí. Uma igreja acolhedora. Vem cultuar com a gente. Deus tem o melhor para você. Faz alguma coisa aí. Você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que é isso, irmãos? Criatividade. Há milhares de pessoas que estão conectadas agora.
Já botei lá. Criatividade, estratégia. Bate foto da criança, diz que tem ambiente para criança aqui. Deve ter uma mãe lá que está preocupada com o filho dela. Não para, o menino não para, quebra tudo, quebra a janela. Ela pensa assim, vou levar para a igreja para se libertar. Traz para a classe infantil, as professoras vão dar jeito, as professoras ficam até arrepiadas. Meu Deus. Às vezes tem alguém que está nessa manhã pensando que não vai, essa semana vai ser a pior semana da vida dele. Faz aí um convite, meu irmão, à noite tem culto, 18h30. Tem palavra de Deus para você, criatividade, vai ter gente lá assistindo, vai ter gente vendo, e quem sabe, alguém vai ser alcançado. Teve um jovem aqui, cadê ele? Você estava na EBD. Varão, não foi você, levanta a mão assim, não foi você que conheceu a igreja pela internet? Aqui, levanta a mão aí para a gente ver. Aí, esse varão aqui, ó. Lá do lote 15. Parque Fluminense. Parque Fluminense. Chegou aqui, estava meio barra, meio tijolo, né, varão? Meio de barra. Agora está firme, concreto puro. Meio barra, meio tijolo e tal. Falei, pastor, eu conheci essa igreja, entrei na internet, estava meio desanimado lá, eu digitei lá a segunda, vi a igreja, gostei do culto, vim hoje visitar. Está aí com a gente até hoje, é membro. Amém, irmão? Já é membro. A igreja criativa que resgata, que é aberta, vive um novo tempo. Alguém fala assim, mas antigamente, irmãos, louvado seja Deus por antigamente. Eu vivi a igreja do antigamente, mas antigamente foi para antigamente. A igreja de hoje é a igreja de hoje, é para hoje, é para a geração de hoje. A doutrina não muda, a palavra não muda, mas as estratégias precisam mudar. Antigamente eu estava dando aula aqui, eu estava falando com a turma da teologia. Antigamente a gente juntava folheto desse tamanho assim, ó, 1000 folhetos, pá, escalava alguém para grampear, pá. Quantas vezes eu fiz isso como seminarista? E não aguentava mais aquilo, pá. Ia para a praça e distribuímos 1000 folhetos. Meu irmão, hoje você faz uma live de 5 minutos, 3 minutos, você joga lá, 1.500, 1.300 pessoas assistindo. O canal da igreja tem quase 4.000 pessoas lá conectadas assistindo nossos cultos. Então a igreja continua com a mesma essência, pregar e ensinar a palavra, mas ela precisa ter estratégia. Então a gente tem que pensar, pedir a Deus, Senhor, me dá visão, me dá entendimento, o que eu posso fazer para cuidar de gente, porque tem gente lá fora que precisa de ouvir a palavra de Deus, mas às vezes não consegue uma conexão, não consegue o entendimento, porque há um distanciamento entre a igreja e o que as pessoas estão passando. E aí você vê 400 igrejas sendo destruídas, por quê? Perderam a relevância, perderam o sentido de existir. Por que essas igrejas foram destruídas? Porque elas se esvaziaram. Perderam, desconectaram da sociedade, viveram uma realidade dentro e uma realidade fora. Eu não sei. Mas a igreja que nós precisamos ser é uma igreja que tem que agir com criatividade. Não tinha como entrar na janela, pela porta, por nada. Alguém pensou, desce pelo telhado. E foi dessa forma que aquele paralítico entrou e teve um encontro com Jesus. Então nós temos que pensar, temos que ter sede de gente, sede de pessoas. Cuidar, às vezes o pastor não consegue fazer tudo. Eu não consigo estar em todos os lugares. Não tem como, e a igreja está crescendo, irmão. Às vezes acontecem eventos, programações, reuniões, casamento, festa, aniversário. Eu não tenho como estar voando de um lado para o outro. Fora as coisas da igreja que o pastor tem que fazer. Aí nós temos aí ação social cuidada pelos diáconos da igreja, distribuição de cesta básica e criatividade. Nós temos um galpão disponível para os irmãos para poder alcançar essas pessoas. E último, ela precisa gerar impacto na sociedade. Olha o que diz o versículo 12. E eu estou na Bíblia, hein? Eu estou falando tudo que está aqui, hein? Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Nunca vimos tal coisa. Aquela ação que acontece, ela cria um impacto. As pessoas ficam impactadas. Nunca vimos tal coisa. Nós, como igreja, precisamos buscar essa visão, mas não é só milagres físicos. Que às vezes a gente se concentra só em orar para curar o doente. Mas às vezes, irmão, orar para libertar alguém da bebida, da droga, da feitiçaria. Casamentos destruídos sendo restaurados. Crianças rebeldes sendo educadas pela igreja, pela classe infantil. Gente que tinha um ato de agir de uma forma errada e hoje é uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram e isso tudo se fez novo. Isso é uma igreja que impacta a sociedade. Porque tem muita gente pensando que as coisas vão mudar através de políticos, através de economia. Meu irmão, o pecado continua no coração do homem. O pecado só é retirado com a graça de Deus.
com perdão de pecados, com mudança de vida. E o que nós precisamos é de uma sociedade que venha a ser impactada pelo poder da igreja. E nada tem tirado da minha mente esses dias essa visão. Que ainda tem algum tempo de ministério, não sei até quando, mas a gente precisa fazer tudo o que for possível para fazer com que as pessoas entrem por essas portas. Ou, quem sabe, abram as portas da sua casa, para a gente poder levar a palavra de Deus lá para a vida delas. E que elas fiquem com a gente. E se não quiser ficar, que vá para outra igreja, mas que sejam libertas no nome do Senhor Jesus. Nós não estamos em busca de multidão, estamos em busca de uma igreja que faça sentido e que tenha credibilidade e que tenha relevância na nossa cidade. Nós não precisamos de números. Às vezes há muitos números e, quem sabe, números não fazem diferença nenhuma. O que nós precisamos realmente é as pessoas olharem assim: naquele lugar Deus está se manifestando e fazendo a diferença. Foi naquele lugar que meu pai largou a droga, foi naquele lugar que meu filho encontrou Jesus, foi naquele lugar que meu casamento estava destruído e ele foi restaurado pela presença de Deus, foi naquele lugar que eu pensava em suicídio e agora eu quero viver para a glória de Deus. É esse impacto que nós temos que fazer, mas isso, irmão, depende de você. Depende da sua oração, depende do seu clamor, transformar a Segunda do Gramacho em uma igreja de impacto, de uma igreja relevante, de uma igreja que faça sentido na nossa sociedade. E Deus tem nos dado condições de fazer isso. E estamos fazendo isso. Estamos realizando grandes trabalhos aqui na área social, na área de criança. Claro que o coronavírus freou um pouquinho a gente, parou um pouquinho, porque a trupe da alegria que estava aí, a TV Kids estava funcionando, o trabalho aqui do galpão ia ser estrondoso, mas Deus sabe todas as coisas. Quem sabe Deus falou: agora não, espera um pouco, quando voltar a coisa vai ser melhor, porque agora nós estamos mais estruturados. Mas uma coisa eu quero fechar, irmãos, essa palavra com você. Uma igreja, ela precisa investir na próxima geração. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Se nós não cuidarmos das nossas crianças, a sociedade vai transformar as nossas crianças. Eu tenho conversado, com alguns professores, porque muitas vezes o professor de escola dominical, ele é professor da escola pública. E a gente tem tentado trabalhar essa visão. Nós sabemos que lá existe uma metodologia, uma visão de gênero, de algo parecido, mas na nossa igreja não. Na classe infantil não. Nós ensinamos o que a Bíblia ensina. O que o Ministério Público vai dizer, vai fazer, lá na escola, isso é problema deles lá. O que nós ensinamos aqui é a visão do que Deus ensina para as crianças. Quem elas são? Menino, menina. E é isso que nós vamos seguir e vamos ensinar. Não importa o que falem lá fora, o que a psicologia, não importa isso. Nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando e nos orientando a fazer. Não importa. Agora, nós precisamos cuidar da próxima geração. E isso é responsabilidade sua como avô, você como mãe, você como pai, trazer as crianças. Porque muitas vezes a igreja está preparada, as professoras estão aí, revista preparada, musiquinha preparada, tem até lanchinho. Mas o pai não tem a coragem de tirar a criança e vir para a escola dominical. Aí fica difícil. Os irmãos concordam comigo? Se o pai e a mãe não têm a motivação de arrastar a criança para a igreja, para ela poder aprender a palavra de Deus, irmãos, eu não vou poder ir na sua casa trazer. Então existe aqui uma dupla responsabilidade. A da igreja de se preparar, mas sua, como pai, mãe, vó, avô, como você, como lá do condomínio, da avenida, de ter também o papel de missionário. Essa criança está fazendo o quê? Deixa eu levar ela para a escola dominical. Seja um missionário no coração de uma criança. Pega pela mão, traz, eu levo e trago para você. Não precisa não, eu levo e trago essa criança. Ela vai ser trabalhada com a palavra de Deus. Agora, irmãos, Deus tem nos chamado para uma grande obra, para uma igreja relevante, para uma igreja que vai impactar. Nós temos ainda várias ideias aqui, vou conversar ainda com a galera aí, o pessoal que está animado. Nós vamos devagarzinho, vamos avançar, mas até aqui nos ajudou o Senhor e a igreja continua marchando, a igreja não vai parar, nós vamos fazer ainda obras maiores para a glória de Deus e eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração, vai levantar você de onde você está. E você vai se colocar voluntário. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui. É para puxar fio, para recarregar a caixa, para desenhar, é para cuidar de criança. Eu estou aqui à sua disposição. Então é isso que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer. Ele tem nos dado estrutura. Ele tem nos dado o seu poder, o seu espírito. Agora depende de cada um de nós. De sermos enviados
lá na casa, no trabalho, no condomínio, na avenida, onde você está, ser um agente de transformação no poder de Deus. Amém, irmãos? A igreja que precisamos ser, que fique isso no seu coração. Uma igreja que, além da criatividade, ela precisa impactar a cidade. Uma igreja família que investe na próxima geração. E eu termino com Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Trazendo para o nosso contexto, será minha testemunha na igreja, em casa, no trabalho, no trem, no ônibus, indo, voltando, vai ser minha testemunha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que você se coloque como instrumento de Deus para a transformação da nossa sociedade. Vamos orar? Senhor, nós rendemos graças, porque grandes são os desafios que têm vindo sobre nós. Mas te louvamos porque o Senhor tem nos dado coragem, garras, ó Deus, estruturas sendo construídas, organizações, ó Deus, pessoas se mobilizando. Temos, ó Deus, aí o projeto vindo, projeto Débora, mães que oram pelos seus filhos. Temos os homens de honra, Deus, se reunindo, não só para comunhão, mas também, em breve, para a evangelização no nosso bairro. Nós oramos, ó Deus, pelo ative dos adolescentes e jovens, que também têm se levantado com o estudo da palavra, como também na evangelização de adolescentes. Nós oramos, ó Deus, pelo Ative Kids, das crianças, que também tem sido um instrumento, ó Deus, de mudança, a nossa ação social da igreja. Te louvamos por cada quilo, por cada arroz e feijão, que tem feito a diferença na casa de muita gente, que tem sido um instrumento de evangelização para mostrar o teu amor, ó Deus, às pessoas que estão perdidas. Oramos pelos embaixadores, pelas mensageiras, pela reunião de mulheres, pela reunião de homens, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. E continua, Deus, a fazer a tal ponto que possamos ver, ó Deus, a tua glória se multiplicando no meio de nós. Nos dê poder do alto, nos dê autoridade dos céus e nos dê, ó Deus, motivação para cuidar de gente, para cuidar de pessoas que muitas vezes dão trabalho, muitas vezes, ó Deus, esquentam até a nossa cabeça. Mas, ó Deus, o mais importante, que é uma alma preciosa para o Senhor. Abençoa a sua igreja, continue nos dando força, coragem para fazer a diferença. No nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.